Boa noite, boa noite, boa noite. Do mesmo jeito que eu falei para vocês na segunda, evitem sala de professores, também evitem começar a conversar com alunos antes da aula, com conversas paralelas, que a tendência da conversa é se esticar demais, cara. Porque todo mundo tem alguma coisa para falar, ainda mais na sexta, né? E nós temos coisas muito mais interessantes a serem vistas. Hoje nós só vamos resolver esse exercício, mais nenhum. Tá certo? Aí na semana que vem, eu não vou começar com ondas não, quando a gente voltar. Eu vou fazer mais um, vocês vão entender, espero que vocês entendam rapidamente por que eu vou fazer mais um, porque quando a gente voltar é a sua aula numa quarta, e aí na outra semana eu começo ondas. E já vou dar a prova, P2, tudo bem? Porque aí fica P2 com oscilações forçadas, e a última prova fica com todo o conteúdo de ondulatório. Tudo bem? Combinado? Então tá bom. Nós vamos fazer o seguinte. Quero entender esse sistema aqui, ó. Tá bom? Que sistema que é esse? Olha, tem um sistema que ele parte da posição de equilíbrio, inicialmente em repouso. Cara, eu quis simplificar ao máximo as contas. Tá? Só que agora, Leandro, ele vai ter uma excitação externa. Vai ter uma força sendo aplicada a ele. Tá certo? Estou, de alguma forma, aplicando uma força que varia no tempo. Então, o que você nota com essa força? Ó, no intervalo de tempo de 0 a π segundos, essa força puxa. De π a 2π, ela empurra, porque é uma força senoidal. Tudo bem? Talvez para vocês imaginar isso num sistema massa-mola, seja uma coisa um pouquinho complicada. Tá? Só que a gente sabe que um sistema massa-mola, ele é similar a um circuito em que tem o quê? Um resistor, um capacitor e um indutor. E aí, quem que desempenharia esse papel dessa força? Uma fonte de tensão. E aqui é mais fácil da gente imaginar. Que eu tenho uma bateria, tudo bem? E essa bateria está lançando uma fonte de tensão alternada. Vamos lá, ó. Quem é que desempenharia o papel da constante elástica? Com o que a constante elástica faz? O que a mola faz? Ela armazena energia potencial para liberar para o sistema. Quem é que faz esse papel? O capacitor, certo? Só que aí, olha lá, ó, eu estou modelando o mesmo problema, estou pegando uma modelagem matemática idêntica de um problema diferente. Então aqui eu teria o capacitor. Qual a carga inicial desse capacitor que seria equivalente a dizer que a mola parte da posição de equilíbrio? 0. Tudo bem? Bom, mas aqui, se eu coloquei o B, significa que tem uma resistência. E a resistência, ela seria de quanto? Já vocês pensam. E aqui seria o indutor. O indutor desempenharia o papel de força resultante, né? Tudo bem? Então, o indutor desempenharia o papel de força resultante. Então, se eu quiser calcular as coisas, aqui eu teria uma fonte de tensão, que é o que está excitando o meu circuito, 10 seno T. Tudo bem? Aqui eu teria uma resistência de 9 ohms. Na realidade, o valor que vem aqui na resistência tem que ser equivalente a B sobre M. Tudo bem? Porque M está desempenhando o papel de quem? Da minha indutância. Então, tenho uma indutância de 1 Henry. Não lembro como que é. HE. De 1 Henry. Teria uma resistência de 9 ohms. E teria uma capacitância de quanto? 2 Faraday, né? Tudo bem? Então temos aqui, absurda essa capacitância de 2 Faraday, tá? Só para deixar claro que é só a modelagem matemática que é igual, tá bom? 2F, não tem nem o A.
A modelagem matemática é igual, porque é muito difícil imaginar uma força que varia de maneira senoidal, mas teria esse circuito aqui que responde da mesma forma. De acordo? Então vamos pensar um pouquinho aqui. Ó. Vamos começar a modelar o meu problema. Eu vou modelar ele. Que jeito você quer modelá-lo? Vamos modelar nos dois? Interessante é a resolução, tá bom? Se eu quiser modelar de acordo com o sistema massa-mola, o que eu tenho? Força resultante é a soma de todas as forças. Então, força resultante está tudo ao longo do eixo X. Posso abrir mão da notação vetorial. Então, ficaria massa vezes aceleração. Aceleração derivada segunda temporal. Tudo bem? Força resultante é a soma de todas as forças. Quais são todas as forças? Bom, primeiro eu tenho a força que varia com a velocidade, que é uma força dissipativa, oposta sempre ao vetor velocidade, por isso que ele está com aquele sinal de menos. Tenho a força restauradora, que se opõe à posição. E agora eu tenho essa nova força. Essa nova força que eu estou chamando de F de T. De acordo? Substituindo todos os valores que eu tenho aí, eu chego na seguinte equação diferencial. X, dois pontos, mais B sobre M, 9 sobre 1, mais 9x ponto, mais quanto? 2. Eu coloquei 9? Não gostei de 9. Lembra, eu não quero complicar a vida, gente. Eu quero conta com número simples. 3. Tá? 3. 3 eu acho que é melhor pra gente. Certo? 3. Mais quanto? 2x. É que vocês já entenderam o que eu fiz, né? B quadrado menos 4ac. Dá um delta bonitinho. Já fiz ele de cabeça, tá bom? Igual a essa excitação externa. Quanto que é a excitação externa? 10 seno T. Portanto, temos agora, vocês estão em contato com a sua primeira equação diferencial linear não homogênea. Tudo bem? Não temos técnica para resolvê-la ainda, mas nós vamos resolver. Tudo bem? Só para deixar claro como que ficaria, se eu for modelar por aqui, eu vou usar um princípio chamado lei de Kirchhoff. A lei de Kirchhoff fala que a soma de todas as tensões em todos os elementos tem que dar zero. Então, aqui, eu entendo que esse daqui é um elemento que está gerando energia. Então, 10 seno T, toda energia gerada tem que ser consumida. Quanto é que é a energia consumida aqui? Q sobre C. Então, aqui, já errei, Maria. Seria meio fato. Certo? Então, se eu jogar tudo isso daqui lá, vai dar a mesma equação, só que ao invés de ser x, dois pontos, x ponto e x, é uma equação na carga. Tudo bem? Então, só quis modelar para vocês, peguei um caso muito especial e que gostaria de saber. Como é que a gente resolveria isso daqui? Tudo bem? Eu vou resolver realmente só esse problema hoje, mas nenhum. Tá? Só que eu quero resolver esse problema de duas maneiras distintas. Eu quero resolver ele primeiro na raça e depois eu quero resolvê-lo via transformada de Laplace. Tá bom? E aí eu quero que você, quero ver um comentário de vocês, qual vocês preferem. Qual vocês acham mais simples, qual vocês acham mais complicado. E vamos tirar algumas propriedades desse tipo de equação. Tudo bem? A primeira coisa que você tem que ver, ô Leandro, é o seguinte. Com sinceridade, se fosse uma equação homogênea, fácil, muito fácil ou extremamente fácil de ser resolvida? Por que não extremamente fácil? Se fosse homogênea?
Não, 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 não. Nossa, eu vou esfregar na sua cara que o seu pessimismo. Não, calma, peraí. Sim. Não, mas solução do homogênea. Tá? Essa equação tem uma equação homogênea associada, não é? A equação homogênea é como? Eu vou até chamar assim, ó. Ela é, eu vou chamar XH, dois pontos, mais 3XH ponto, mais 2XH igual a zero. Essa é homogênea. Eu não preciso nem falar. Como é que a gente resolve homogênea? Eu vou supor uma solução. Quem que eu suponho como solução? Eu vou até trocar isso no material para a próxima versão. Nós não vamos propor mais como solução exponencial de lambda t. Já propor como solução exponencial de ST. Tudo bem? Quando eu proponho exponencial de ST como solução, eu não vou ficar fazendo tudo passo a passo, tá? Que a gente já está, vocês já estão cansados de saber, vocês até já inventaram exercícios disso. O que vai virar isso aqui? Vai virar uma equação de segundo grau. Ela vai ficar o exponencial de ST em evidência, que multiplica simplesmente S ao quadrado mais 3S mais 2. Virou. Então, como esse produto está dando zero, a exponencial nunca vai dar zero, aquilo ali tem que dar zero. E eu consigo ver claramente ali a solução. Quanto que é a solução? Menos 2 menos 1. B quadrado menos 4AC. Então, então a solução da homogênea, e aqui agora, solução geral da homogênea. Vamos pegar a solução geral da homogênea. Ela vai ser isso aqui, ó. XH de T igual. Vai ser uma constante, 1, exponencial de menos T, mais constante 2, exponencial de menos 2T. Fui até depressa demais. Isso porque a Maria Fernanda foi capaz de resolver de cabeça, que viu que um dos S's é menos 1 e o outro é menos 2. Só resolvendo essa equação do segundo grau. Tá certo? Só que aí, olha só. O que isso significa, Leandro? Isso significa, olha lá, Osmar, que se eu pegar essa solução e jogar aqui, ela resolve a minha equação? Não, essa solução aqui. Se eu pegar essa solução e jogar aqui, ela resolve a equação? Não. Porque se eu pegar aquela solução e jogar aqui, quanto que vai dar desse lado? Zero. Mas olha que legal. Se eu pegar aquela solução e jogar aqui, quanto que vai dar? Zero. Então a homogênea faz parte da solução também. Imagine, por exemplo, que a solução seja, sei lá, logaritmo. Logaritmo. Tá bom? Então, se logaritmo é solução, significa que a hora que eu jogo logaritmo aqui, ele resolve. Agora, imagina que eu jogo aqui logaritmo mais aquela. O que acontece? O logaritmo resolve e aquela ali vai dar quanto? Zero. Então, continua resolvendo. Então, a solução de uma equação diferencial desse tipo, a solução de uma equação diferencial não homogênea, ela é composta de duas parcelas. A primeira parcela é a homogênea. Agora, cabe a gente pensar, mas isso é só uma coisa matemática? Não, cara. Porque é na homogênea que está quem? As condições iniciais. A equação homogênea, a solução da homogênea, é o que vai me permitir encontrar as condições iniciais. E tem um outro detalhe. O que acontece com a função
com a solução da homogênea para tempos muito longos. Olha ali bem para ela. Para tempo muito grande. Ela vai para zero, porque esse daqui é um amortecimento supercrítico, né? Mas mesmo que fosse o amortecimento subcrítico, para tempos muito longos ela vai para zero. Tá certo? Ela é chamada de solução transitória. Ela não é uma solução, olha o nome que vai aparecer muito, estacionária. Não é uma solução que se mantém no tempo. Ela é uma solução passageira. Para longos tempos, esse trecho vai embora. Tudo bem? Certo? Em alguns textos científicos, vai falar a parte transiente. Tá certo? Transiente, que ela dura um determinado tempo só. Tudo bem? Então tá. Então a nossa luta... Aqui, Leandro, pelo amor de Deus, falar que é difícil, que não é extremamente fácil resolver a homogênea, você tá de sacanagem. Certo? Então vamos pensar agora seria o seguinte. Tá, eu já sei, eu vou até colocar aqui, ó. Já sei. Ó, já sei. Ó, o que eu já sei? Eu já sei, espero que vocês tenham realmente entendido, não tenham só concordado comigo, que a solução x de t, ela vai ser assim, ó. Ela vai ter uma parte particular. Essa parte particular eu acho que é a solução estacionária, que é a que se mantém mesmo a longos tempos, mais a homogênea. Isso está compreendido? Olha lá, de novo, olha aqui, ó. Isso é tudo culpa da linearidade da equação. Se eu pegar essa soma e jogar aqui, derivada da soma, soma das derivadas. Vai virar derivada segunda da particular, mais derivada segunda da homogênea, mais 3 vezes a derivada primeira da particular, mais 3 vezes a derivada primeira da homogênea, mais 2 vezes a solução da particular, mais 2 vezes a solução da homogênea, igual isso. Quando eu separar particular de homogênea, aquela parte toda da homogênea vai dar quanto? Zero. Então vai ficar só a solução da particular. Tudo bem? Então agora, por isso que eu não usei o nome, quando eu falo só tem a solução geral, eu falava solução específica, porque eu estava guardando o nome, a solução particular, para esse caso. Tudo bem? E aí agora, cara, vem de novo mais uma coisa que na minha faculdade de física me matava. Sugestão, precisamos achar uma solução particular. Me dá uma sugestão para a solução particular. Ó, a solução particular tem que ser tal que, se eu derivar 2 vezes, somar com 3 vezes a derivada primeira, mais 2 vezes a própria função, tem que dar alguma coisa com seno. Que teste que você faria? Exponencial não dá. Porque não vai aparecer seno. Na exponencial. Mas você já não pode, assim, é real, é muito raro você já... Me dá uma sugestão. Porque assim, ó, você deu uma ideia legal. Mas eu tenho que pensar numa solução e pensar para frente. E se aqui, em vez de 10 seno, fosse 10t? Quem que você ia propor? Entendeu? Você está vendo que assim, a técnica é para cada uma que tiver aqui, para cada termo que externo, eu vou ter que propor uma coisa? Aí você está propondo seno. Olha o problema da Maria propor o seno. Seno, bom, se eu proponho seno como solução, aqui tem seno. Show. Aqui também tem seno, que é a derivada segunda. Qual o problema? Aqui vai ter cosseno. Hã? Se eu propor cosseno, só que dá um problema, né? Se eu pôr cosseno, aqui aparece cosseno. Só que aqui aparece cosseno também. Não sei. Não, aparece. Aparece com sinal trocado. Só que o seno também apareceria com sinal trocado. Ele aparece com sinal trocado, só que eu não sei se esses coeficientes são suficientes para anular e só sobrar o outro. E outra,
Se esses coeficientes forem suficientes para se anular, ainda não vai ficar igualdade. Porque aqui vai ficar 3 sendo. Mas vocês estão no caminho. Cara, tem um método que chama assim, ó, método dos coeficientes a se determinar. Uma coisa para mim está claro. Se o meu termo oscilante é um termo em T, em seno T, significa que a frequência angular que ele está pondo é 1. De acordo? Então a minha solução tem que ter alguma relação com a frequência angular igual a 1. Então não faz sentido eu supor seno de 3T, seno de 5T como resposta. Para solução particular. Não, você está confundindo com frequência natural de oscilação. Quando você pega ômega aqui, é a frequência natural. É a frequência com a qual o sistema oscilaria se não tivesse nem a excitação externa e nem o fator que dissipa energia. É uma coisa natural do sistema. Essa daqui é uma força oscilante, não é? Essa força oscilante tem uma frequência. A frequência angular é a que acompanha o T aqui. A frequência angular dela é 1. Então eu espero que o sistema responda com uma frequência angular de 1 também. Até porque se você propor matematicamente uma solução com seno de 2t, alguma coisa, aí vai ficar seno de 2t igual a seno t. Tudo bem? Então aqui o lance é teste. Esse teste que nós vamos fazer, ele se chama método dos coeficientes a se determinar. Frequência natural. Qual que é a definição de frequência natural? Se não tivesse, perfeito. Não, porque você não tem que achar uma frequência. O que você está procurando, resolvendo? Uma equação. Não, então aí é o problema. Você está procurando a função que descreve a posição. Perfeito. Entendeu? Você não está procurando uma frequência específica. Ok? Então eu vou fazer o seguinte teste. Olha o nome do teste. Método dos coeficientes a se determinar. Então eu vou fazer o seguinte. Eu vou propor uma solução com alguns coeficientes. Eu já percebi que seno sozinho não dá. Já percebi que cosseno sozinho não dá. Por quê? Por mais que eu tente anular essas coisas, eu não tenho a garantia. Então o teste que eu vou fazer é para fazer exatamente isso que você pensou. Fazer uma combinação para que eu anule e só sobre o seno. Olha só, eu vou propor como solução particular isso daqui, ó. Um A seno T mais B cosseno T. Com aquela proposta, aí eu vou aplicar, olha só, e aquilo que me dói. Eu vou considerar que aquilo é a solução, jogo aquilo na equação, faço os rearranjos e determino os coeficientes de A, os coeficientes A e B que tornam aquilo solução. Vamos testar. Talvez eu faça. Por isso que eu não trouxe de cara, por isso que eu já trouxe de cara um exemplo numérico, que eu acho que ele é mais fácil de visualizar em um primeiro momento. Então vamos fazer o seguinte. Vamos lá. Vamos substituir ali a solução particular na equação. Tudo bem? Vamos substituí-lo na equação. E por isso também que eu não coloquei nenhum para facilitar o cálculo da derivada. Ó. Substituindo. Então vamos lá. Derivadas. Eu vou fazer em ordem contrária. Eu vou escrever 2x, então é 2 vezes a solução. Certo? Então, 2 vezes A seno T mais 2 vezes B cosseno T
Certo? Eu estou substituindo a minha proposta de solução na minha equação. Só que eu estou começando de trás para frente. 2x. Você vai entender agora porque eu achei isso mais fácil. Mais 3 vezes quem? A derivada, né? Quem é a derivada de A seno T? Derivada do seno, cosseno. 3A cosseno T menos 3A, 3B seno T mais, nem sei se é mais, estou achando que é menos, né? E aí agora vem mais a derivada segunda, né? E aí a derivada segunda, por isso que eu deixei aqui, ó, Maria. Eu só derivo aqui agora, né? Derivada do cosseno, menos seno, então fica menos 3A seno T. 3, né? Que 2, gente. Pera, gente. Deixa eu fazer passo a passo. Ah, não, verdade. Não, vocês estão certos. Vocês estão certos. Eu tenho que derivar o x, né? Certo. Vocês estão certos. Vamos ver. Vocês acham que é melhor eu fazer um passo a passo? Não, vamos lá. Não, porque se cometer algum erro aqui, às vezes nem eu percebo e nem vocês. Então vamos lá. Ali está o x particular. Vamos colocar assim, ó. X particular de t igual. Vamos lá. Como é que tá? A seno t mais b cosseno t. Precisa da derivada primeira. Derivada primeira do x particular. Derivada do seno. Cosseno, né? A cosseno t menos b seno t. Por último, a derivada segunda, solução particular. Vamos lá, quanto é que fica? Derivada do cosseno menos seno menos b cosseno. Show! Mais fácil. Só que agora eu vou tentar ser um pouquinho mais rápido. Então o que a gente tem que fazer? Derivada segunda, mais 3 vezes a derivada primeira, mais 2 vezes a própria função, tem que dar 10 senos. Então eu já vou fazer o ajuste, ó. Derivada segunda, mais quanto? 3 vezes a derivada primeira. Então eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou colocar o seno t em evidência. Vou começar com isso, ó. Seno t. Na derivada segunda, quem é o coeficiente do seno t? Menos a. Mais 3 vezes a derivada primeira. Quem vai ser o coeficiente de 3 vezes? Quem é o coeficiente do seno em 3 vezes a derivada primeira? Menos 3b. Mais 2 vezes a primeira, mais quanto? Mais 2a. Então, menos a mais 2a, mais a. Certo? Estamos junto? Mais. Vamos pôr agora o cosseno em evidência. Cosseno t. Coeficiente da derivada segunda. Menos b. Certo? 3 vezes o coeficiente da derivada primeira. 3a, né? Mais, né? Mais 3a. Por último, não menos importante, 2 vezes o coeficiente na função. 2b. 2b menos b, b. Tudo isso
tem que ser igual a quanto? 10 seno. Agora ficou fácil, né? Certo? Tudo isso tem que ser igual a 10 seno. Entenderam por que o método chama método dos coeficientes a se determinar? Tranquilo? Então, vamos lá. Tudo isso igual 10 seno t. Portanto, daqui, ó a minha nota em didática, ó. Tendendo a zero. Vou fazer aqui em cima. Portanto, daqui o que a gente tira? A menos 3b vale quanto? A menos 3b é o coeficiente do seno. Quanto que é o coeficiente do seno? 10. Porque, ó, o que está do lado de cá tem que ser igual ao lado de lá. Do lado de lá só tem seno. Do lado de lá não tem cosseno. Vai ficar um sistema dos coeficientes. Então, o que ficou? Ó, ficou A menos 3B igual a 10 e B menos 3A igual a 0. Ou seja, B igual a 3A. Não, porque B é B mais 3A igual a 0? B igual menos 3A. Nossa, eu adorei, cara. Eu não sei se vocês gostaram, mas eu adorei esse exercício. Eu tô muito bom para inventar exercício. Não, sério mesmo. Sabe por que eu adorei? Joga menos 3A aqui. Joga menos 3A ali. Vai dar 9A. 9A. Mais A? 10A. 10A igual a 10. Quanto que é o A? 1. Putz. Nossa, que alegria. Não, se é numa prova, você tem certeza que você acertou. Você nem volta para conferir. Certo? A igual a 1. Se A igual a 1, B igual a quanto? Menos 3. Portanto, achei a minha solução particular. Minha solução particular é quem? Minha solução particular é seno t menos 3 cosseno t. Percebe que a solução particular não dá espaço para as condições iniciais? Onde é que entrou? Onde é que eu usei as condições iniciais para calcular ela? Nada. Sensacional. Sensacional a pergunta. Já nós vamos ver isso, mas sim. Assim, porque as condições iniciais estão entrando aonde? Na parte transitória. É só você pensar, as condições iniciais, elas só interferem no comecinho. Para longos intervalos de tempo, vai ficar apenas o efeito da força externa. Aliás, as condições iniciais aplicadas só na homogênea para esse caso, indicaria que a função está inicialmente parada. Ele parte da posição de equilíbrio em repouso. Ia ficar ali a vida inteira. Tudo bem? Certo? Então, cara, as condições iniciais elas vão interferir exclusivamente na parte transitória. A solução particular é a parte estacionária. E esse nome, cara, ele vai ser muito utilizado. Muito utilizado. Física da música só utiliza de ondas estacionárias. As ondas na corda de um violão são ondas estacionárias. Tá bom? Então vamos colocar a solução. Então, portanto, ó, o que a gente vai ter? X de t igual. Bom, se eu não me engano, tinha dado C1 exponencial de menos t mais C2 exponencial de menos 2t. Mais era
um seno, né? Mais seno t menos 3 cosseno t. Percebe que para valores de tempo muito grandes, a parte transitória vai a zero, só sobra aquilo, que é a parte estacionária da solução. Tudo bem? Mas a solução ainda não está pronta. E aqui está clara a sua pergunta. As condições iniciais vão mexer exclusivamente em quem? Ali. Porque a condição inicial é uma condição no tempo zero. No tempo zero, isso e isso não vai mudar. Tudo bem? Então, para impor a condição inicial também, eu preciso, infelizmente, porque dá um trabalho lascado, da derivada. Quem é a derivada? Menos C1 exponencial de menos t, menos 2 C2 exponencial de menos 2t, derivada do seno, cosseno, derivada do cosseno menos seno. Trabalhoso, certo, Maria? Mas não tem nada de complicado. Tudo bem? Quanto que eu falei que era posição no tempo zero? Posição no tempo zero igual a zero, vai acarretar o quê? Vamos ver? C1 mais C2 menos 3. Porque seno de zero é zero, cosseno de zero é 1. C1 mais C2 menos 3 igual a zero. Tudo bem? Portanto, C1 mais C2 igual a quanto? 3. A velocidade inicial igual a zero, acarreta, vejamos, menos C1, menos 2C2, mais 1, igual a zero. Tudo bem? O que ficou? Então, ficou C1 mais 2C1, muita calma, Leandro, igual a 1. Menos C1, menos 2C1, mais 1. Tudo bem? De acordo? Não sei se eu fui tão bom não, hein? Acho que fui. Oi? Como que você consegue abrir elas em seno e cosseno? De i ao quadrado, sim. Mas a exponencial que tem seno ao quadrado, que tem seno e cosseno, não é exponencial com i ao quadrado. É exponencial com i. Certo? Tudo bem? Então vamos lá. Vamos lá, então. Quanto que deu C1? Ó, eu vou fazer... Se eu fizer a de baixo menos a de cima, C1 vai embora. Aqui é C2, né? Se eu fizer a de baixo menos a de cima, C1 vai embora. Vai ficar C2 igual a menos 2. Certo? Se C2 é menos 2, C1 é 5. Tudo bem? Portanto, olha lá. Ó. C1 igual a 5 e C2 igual a menos 2. Acabamos. Achamos uma solução. Não. Nossa, olha que termo errado que eu usei, Leandro. Eu falei achamos uma solução. Qual que seria o termo correto? Achamos a solução. Porque é um problema específico. Certo? Qual é a solução? C1, 5 exponencial de menos t, menos 2 exponencial de menos 2t, mais seno t.
menos 3 cosseno t. Olha que interessante. Cara, só para brincar, eu sei que dá trabalho, eu sei que dá trabalho. Mas vamos calcular a derivada primeira e a derivada segunda daquilo ali e jogar na expressão? Vamos, só para brincar, só porque não tem nada para fazer, sexta-feira à noite, podia estar em casa assistindo uma série. Quanto que dá? Menos 5. Essa parte aqui, e pior que tá gostosinha. Menos 5 exponencial de menos t, mais 4 exponencial de menos 2t, mais cosseno t, mais 3 seno t. Então, o que eu estou fazendo agora aqui é uma redundância, tá? O que eu estou propondo para vocês é uma redundância. Tudo bem? Derivada segunda. Derivada segunda. 5 exponencial de menos t, menos 8 exponencial de menos 2t. O que mais? Menos seno t. Cara, olha que legal. Mais 3 cosseno t. Tá? Cara, eu vou aplicar a equação termo a termo. Vamos lá? O que era a equação? Derivada segunda. Ó, eu só vou olhar para esses termos aqui em exponencial de t, tá? Derivada segunda, 5 mais 3 vezes a primeira, menos 15. Certo? Então, 5 menos 15, menos 10. Mais 2 vezes isso. 2 vezes 5, 10. Menos 10 mais 10, 0. Essa parte zerou. É óbvio que zerou. É a parte que compõe a homogênea. Tudo bem? Vamos lá, de novo. Essa. Menos 8. Mais 3 vezes essa. Menos 8 mais 12. 4. Mais 2 vezes essa. Menos 4. Zerou. Por que zerou, caramba? Homogênea. Certo? Homogênea. Agora, eu vou fazer uma dancinha. Tá bom? Menos seno. Certo? Mais 9 seno. 8 seno. Mais 2 seno. 10 seno, 10 seno, 10 seno, 10 seno. Agora é só torcer para o cosseno zerar, né? 3 cosseno. Mais 3 cosseno. 6 cosseno. Menos 2 vezes. Olha que coisa linda, cara. Olha que coisa linda, olha que coisa fina. Bonito demais, né? E para mim também não é intuitivo isso, o seu questionamento, Osmar. Não é intuitivo, mas peraí. Então, qualquer que seja a condição inicial, eu vou até usar um vocabulário chulo, o horário me permite. Que se for da condição inicial, a solução da particular é a mesma? Sim, matematicamente isso não é intuitivo para nós. Mas quando você começa a pensar no fisicamente, isso faz todo sentido. Porque as condições iniciais entram onde? Na parte estacionária da sua função. Tudo bem? Uma questão a ser feita é: e se a minha equação diferencial não tiver o termo dissipativo? O que eu estou querendo dizer é que se ela não tem o termo dissipativo, ela não vai ter um... Parece que todos os termos serão estacionários, né? Se ela não tem o termo dissipativo, a tendência não é a função decrescer. Se lá, só que aumentando a amplitude, né? Ainda bem que esse sistema não existe na realidade, né? Que seria um sistema que fornece energia infinita. Cara, ótima questão para colocar para vocês analisarem. Estou falando sério. Numa prova, né? Porque por mais que não tenha no mundo físico, na matemática faz todo sentido avaliar esse tipo de coisa.
Tudo bem? É porque o termo dissipativo é o termo que produz essas exponenciais negativas. Lembra? Então é ele que faz a parte transitória. Vai. E vai aumentando a oscilação. Sem dissipar energia. Entendeu? Você tem um sistema que fornece energia infinita. De... Cara, é a busca da engenharia. É uma busca da engenharia. Você minimizar as perdas, ou pelo menos, aí lembra de termodinâmica. Essas perdas, que a gente chama de perdas na forma de calor, eu tentar reaproveitar de alguma forma e devolver em trabalho para o sistema. Cara, olha, cara, eu vou falar uma coisa para vocês. Tem hora que eu acho que ser um físico é mais fácil que ser um engenheiro. Que nós temos que entender os problemas, entender a natureza, modelar a natureza. Descrever como que ela funciona. Engenheiro mesmo, né, gente? Não estou falando do que se faz por aí, não. Porque qual que seria a ideia do engenheiro? O Eudes sempre fala, o Eudes, meu orientador, o engenheiro ele deveria saber mais física que um físico. Por quê? Porque ele tem que propor soluções para problemas que estão estabelecidos. É o que nós estamos falando. Cara, eu preciso construir alguma coisa que reaproveite a energia que é perdida. Isso é trabalho de quem? Isso é trabalho para o engenheiro. Ou aproveitar. Então, assim, ser engenheiro, de novo, gente, estou falando de engenheiro de verdade. Não engenheiro de escritório, não engenheiro que só reproduz o que já está pronto. Esse daí em nada colabora para a ciência. Também não estou falando que ele não colabora para a sociedade, tá? Colabora muito pouco. Colabora. Cara, é legal. Cara, a hora que vocês estiverem em casa, no tempo ocioso, assiste a série Big Bang Theory. Assiste. Veja como que eles tratam o engenheiro. Cara, não, cara, é menos que isso, cara. Porque tem um episódio que o engenheiro vai para estação espacial. Aí ele fala, não, aí você tem inveja porque eu já fui para o espaço. Macacos já foram para o espaço. Cara, e tem um episódio que o Sheldon começa a desafiar o Howard. Ele fala assim, como é que é o truque de Feynman para integral, não sei o quê? Aí o Howard, é isso, isso, isso. Qual que é o fator quântico, não sei o que, é tanto? Aí ele vem e faz uma pergunta, e aí o Howard não sabe. Ele, é daqui que eu vou começar a te ensinar, porque você já não sabe. E aí o Howard estressa, fala assim, você acha que você é muito bom, né? Eu vou começar a te fazer perguntas da minha área. Como é que eu detecto se alguma coisa pode esticar ou não? Módulo de Young. O Sheldon responde. Aí ele Aí ele faz uma outra pergunta, assim, como que você descreve tal coisa? Coeficiente de torção. Aí um dos filhos fala, faz uma pergunta difícil. Essa era difícil. O cara sabe mesmo. Mas o Howard na série também parece ser um engenheiro diferenciado também. Mas não é o que nós temos por aí, não é o que a engenharia se tornou. Que horas agora? Não, peraí. Só vou acertar o teu vocabulário. Em momento nenhum, a gente vai tentar conservar essa energia que a gente perde. Nós vamos tentar fazer com que essa energia que foi dissipada na forma de calor, ela seja reaproveitada para realizar algum trabalho útil. Certo?
Sim. Ou abastecer menos. É uma mola que você não tem perda de não tem perda de energia devido aos movimentos internos, devido ao ar, devido ao atrito com o chão. Ela vai ficar oscilando a vida inteira. Sim, que não existe. Certo? Então vamos lá. Como que estava a equação mesmo? Estava assim, né? Estava assim. Tá. Igual a 10 seno T. Perfeito. Eu vou começar e a gente termina na outra aula. Acho que vai dar para ir embora mais cedo, sim. Eu achei que eu ia demorar mais tempo nesse primeiro. Nós vamos resolver de outra forma. Estão sentindo falta de alguma coisa? Estão sentindo que as aulas parecem que estão meio descoladas? O que eu falei até agora? Transformada em Laplace. E aí eu venho e apresento um método. Por que eu apresentei? Porque eu quero que vocês pelo menos saibam da existência desses métodos. Tá? A gente não vai aprofundar nenhum, não temos um curso específico de equações diferenciais ordinárias. Tá? Em mecânica clássica nós vamos fazer um pouco, inclusive para vocês dois. Se tiver horário disponível, o curso de mecânica clássica pode ser feito já no semestre que vem. Tá? Fazer o curso de mecânica clássica, eu acho que até assim, numa possível reformulação, jogar a ótica um pouquinho mais para frente para fazer o que fez. Acaba a ótica não, oscilações. Acaba oscilações e já vem com mecânica clássica. Porque a próxima vez que vocês vão ficar vendo muita equação diferencial é no curso de mecânica clássica. E aí, se você demorar um semestre para ver, talvez dê um probleminha. Então, ok? Então, o que nós vamos fazer? Eu vou aplicar a transformada de Laplace dos dois lados. Ah, mas eu só posso aplicar a transformada de Laplace se eu já conheço as condições iniciais. Então, você está vendo que com a transformada de Laplace eu já economizo uma passagem? Tá? Então, vamos passar a transformada. Tá? A nossa sorte, eu vou escrever aqui, ó. Apliquei a transformada desse lado. Vou ter que aplicar a transformada desse outro. Tudo bem? A nossa sorte, eu e Leandro, é o que vai ter mais condição de entender a minha fala agora, é que a transformada é uma operação linear. Em termos matemáticos, o que são operações lineares? O que são transformações lineares? Elas preservam adição e multiplicação por escalar. Então, a transformada de uma soma é a soma das transformadas. A transformada da função multiplicada por escalar é o escalar vezes a transformada da função. Tá? Operações lineares, elas retratam muito bem fenômenos físicos que satisfazem o princípio da superposição. E o princípio da superposição é exatamente isso. O princípio da superposição diz o quê? O resultado da ação conjunta é igual à soma das ações individuais. Vocês fazem isso em eletromagnética. Certo? Então vamos calcular aqui. Como é que eu vou quebrar? Eu vou quebrar na transformada da derivada segunda mais, opa, aqui tem um escalar, 3 vezes a transformada da derivada primeira, mais 2 vezes a transformada da própria função, igual 10 vezes a transformada do seno. Não vou obrigar que vocês se lembrem da transformada do seno, tá? Mas se eu me lembro bem, na transformada do seno vai aparecer um S quadrado, o quadrado da frequência angular e a frequência angular aqui em cima. Tá bom? Como que eu identifico que transformada de seno e cosseno aparece S quadrado? Porque eu tenho muito bem na minha cabeça a transformada da exponencial. A transformada da exponencial aparece só o S de uma potência. Tudo bem? 1 sobre S menos A, por exemplo.
O seno e o cosseno, eles são combinações lineares da exponencial complexa. Então, você vai ter a transformada do seno, ela vai ter 1 sobre S mais alguém, só que esse alguém é complexo, 1 sobre S mais outro alguém, que é o conjugado. Quando você multiplicar os dois, vai aparecer um quadrado.